No livro de Juízes, capítulo 15, versículo de número 18. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então, aqui, uma pergunta de Sansão, né? Sansão aqui demonstrando medo, né? Sansão demonstrando medo da morte, né? No momento onde ele estava com sede. Juízes 15, versículo 18. Nós temos na Bíblia também, né, amados, o exemplo de Davi, o exemplo de Jonas também, né, que pediu para Deus a morte, e temos o exemplo também do próprio Jesus no jardim do Getsemane, que relatou que a sua alma estava angustiada até a morte, né? Uma espécie de depressão que Jesus viveu ali, uma angústia profunda, uma tristeza, uma agonia profunda, porque o momento da cruz estava se aproximando. E não só a cruz, né, mas o abandono de todos os discípulos, né? Ali no jardim do Getsemane, Jesus, por antecipação, né, uma espécie de ansiedade também, mas, enfim, por antecipação, Jesus, que já sabia o que vinha pela frente, ele se angustiou profundamente, porque ele sabia que seria abandonado por praticamente todos, e isso é tão verdade que apenas João, o discípulo amado, e Maria Madalena, né, algumas discípulas, permaneceram ao lado de Jesus ali no momento mais difícil da vida dele. Os demais discípulos todos abandonaram. Daquela grande multidão que acompanhava Jesus, inclusive os 12 apóstolos, a grande maioria esmagadora abandonaram Jesus e somente João, Maria Madalena, poucos discípulos ali permaneceram fiéis ao lado dele no momento mais difícil. Ficamos mais vulneráveis emocionalmente após um grande esforço ou quando enfrentamos enormes dificuldades. Então, anota a dica aí, né? Quando a gente faz um grande esforço ou enfrenta uma grande batalha, a tendência é que nós possamos ficar um pouco mais sensíveis emocionalmente, ou podemos dizer fragilizados emocionalmente. Grandes realizações costumavam ser seguidas de severas depressões. Assim, líderes devem estar atentos e não se surpreenderem ao se sentirem esgotados após uma vitória, né, como aconteceu com Elias. É necessário que se evite a tentação de pensar que Deus deve alguma coisa pelos esforços realizados, né, que é um cuidado que nós temos que ter, né. Tem até uma música que rodou muito aqui no Brasil, uma música daquele cantor levita, né, Gabriel Guedes, pianista, que a letra da música diz, né, Jesus, não deves nada para mim, né? Então, amados, nós devemos lembrar, né, o que está escrito em Colossenses: fazei todas as coisas como que ao Senhor. Então, tudo aquilo que fazemos, nós precisamos sempre ter fresquinho na nossa memória que tudo aquilo que fazemos para homens, na verdade, estamos fazendo para Deus, né? E Deus, amados, não deve nada para nós. Deus nunca vai ficar devendo nada para nós. E nós não podemos cobrar do Senhor coisa alguma pelos nossos esforços, pela nossa dedicação ao reino. Porque Deus, que é fiel e justo, no tempo certo, ele tem um galardão, ele tem uma recompensa, ele tem um escape, ele tem um descanso, ele tem a cura, né, reservada para os seus filhos, de acordo com a estação e o momento que nós estejamos vivenciando. Então basta nós confiarmos e esperarmos, né, sem sucumbir diante da tentação de pensar que Deus está devendo alguma coisa para nós. Quando nos sentirmos fatigados após uma grande experiência espiritual, lembremos-nos de que o propósito de Deus para a nossa vida ainda não está terminado.
É sempre importante lembrar-se da bondade de Deus quando sentimentos de depressão quiserem assaltar a alma do líder. Olha só, o Salmo de número 42, do versículo 5 e 6. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Ó meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão, e desde as alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Então aqui a gente vê, né, amados, no Salmo do número 42, o salmista dando ordens à sua alma, né? Recordando a bondade de Deus para a sua alma, como a gente vê no Salmo do número 103, né? Que é um salmo também muito conhecido, onde o salmista, no caso aqui é um salmo de Davi, ele vai declarar, né? Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Amém, queridos? Então aqui a gente vê Davi, né? Orientando a alma dele, encorajando a alma e determinando a alma o que ela deveria fazer, né? Ó minha alma, bendiga o Senhor, bendiga, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então Davi aqui dando ordem, dando instrução para a alma dele, né? Despertando a alma e fazendo a alma lembrar da palavra, da fidelidade de Deus, né? Então, amados, essa também é uma tarefa, uma dica de ouro para que nós possamos vencer o gigante da depressão. A depressão é uma doença, é uma das doenças emocionais mais comuns. E um antídoto para ela é meditar sobre a bondade de Deus para com seu povo. Então, quanto mais nós pudermos meditar na palavra de Deus, histórias que revelam e mostram a bondade e fidelidade de Deus, mais fé será gerada em nós, né? E com mais facilidade vamos transpor esse obstáculo chamado depressão. Tal atitude amenizará a gravidade da situação, presente à medida que você forçar seus pensamentos na capacidade que Deus tem de ajudá-lo. Tire seus olhos de você mesmo e da sua incapacidade. Um bom antídoto é ler e meditar nos relatos da Bíblia a respeito da bondade de Deus, né? Eu já falei isso e repeti pela segunda vez, né? É um bom antídoto nós meditarmos na palavra, mas principalmente recordarmos os grandes feitos do Senhor e toda a bondade dele destilada na direção do seu povo. Número 2. Desafios quanto à sexualidade do discípulo. Desafios quanto à sexualidade do discípulo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou a paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. A vida sentimental e sexual do cristão é um campo de batalha. Cada pessoa nascida em Cristo precisa considerar a autoridade das Escrituras quando trata sobre o proceder cristão no que diz respeito às paixões humanas, além de aprender a ter disciplina e sossegar o coração na devida pureza e santidade.
conforme o projeto de Deus para a humanidade. Por isso, Deus estabeleceu regras para o seu povo, para que viva em santidade e assim possa desfrutar de uma vida mais feliz, saudável e convívio em família altamente equilibrado e duradouro. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmo, né? Porque somos templo do Espírito Santo, amados. Então nós não pertencemos mais a nós mesmos e não temos o direito, né, de fazer do nosso corpo o que a gente bem entende, né? Inclusive a mudança de sexo, que é algo que acontece nos nossos dias. 2.1. Sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento está se tornando mais comum e mais amplamente aceito à medida que avançamos no tempo. A Bíblia diz que o sexo foi criado por Deus como algo bom. Em Gênesis 1:31, Deus viu que tudo que tinha feito era muito bom e que houve tarde e manhã e o sexto dia. Então, o sexo foi criado por Deus como algo bom, né? Tudo que Deus fez, amados, e tudo que Deus faz, ele vê como bom. Mas o sexo deve ser desfrutado apenas debaixo da bênção da união estável, na qual nós chamamos de casamento. Ok? O sexo não foi feito para ocorrer fora do casamento, mas apenas no casamento. Em Provérbios, capítulo 5, do 15 ao 20, a palavra de Deus vai dizer: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa, saciem-se os seus seios em todo o tempo. E pelo seu amor sejam sempre cativados. Por que, filho meu, ser cativado pela adúltera? Por que abraçar o seio da mulher alheia? Então aqui a Bíblia também falando do sexo fora do casamento e falando também do adultério, né, com a mulher alheia, que também é considerado um pecado duplo, né? Que aí a Bíblia chama de fornicação o pecado fora do casamento, mas aqui no caso de ser com uma mulher alheia, uma mulher casada, ou um homem casado com uma mulher casada ou solteira, isso constitui adultério. O sexo livre, que é a prática sexual de homens e mulheres solteiros viverem juntos sem intenção de casar-se, tem aumentado rapidamente e sido comumente aceito em todas as sociedades. Não pela palavra de Deus. Assim como o adultério, que também é uma prática sexual fora do casamento e amplamente combatida pela palavra de Deus, tem sido um espaço cada vez mais comum no seio das sociedades. A nossa sociedade tornou-se obcecada pelo sexo. Aquilo que Deus criou para o prazer e intimidade tornou-se instrumento para perverter a muitos. A estrutura familiar é a mais atingida por essas práticas e o líder e discipulador necessitam de boa estrutura e ferramentas adequadas para instruir através da palavra de Deus o caminho correto a ser seguido e buscar reverter alguns quadros inquietantes que podem ainda estar fazendo parte da vida do discípulo. Olha só o que diz Provérbios 2, do 16 ao 19. Livrar-te-á também da mulher adúltera e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixou o companheiro da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os espíritos dos mortos.
Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão contra as veredas da vida. Atos 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado ao sangue. Então, aqui na Assembleia de Jerusalém, né, foi deliberado entre eles, a decisão foi tomada de que eles pudessem se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. E 1 Coríntios 6, do 6:9, 1 Coríntios 6:9, que diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Nenhuma dessas classes pode herdar o reino de Deus. Amém, amados? Depois a gente poderia ler também 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos como santuários de Deus, a parte mais interna onde Deus habita. Por isso devemos nos abster de relações sexuais antes do casamento. Castidade significa abstenção de atividade sexual fora do casamento. Os cristãos devem dar valor à santificação do sexo, aprender a disciplina da espera, da certeza, da esperança, da confiança e do compromisso incondicional com Jesus. Em Atos 15, 20 está escrito: Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos e uniões ilegítimas. Pureza significa estar livre de impurezas de qualquer espécie que estraguem o gosto ou o prazer, que reduzam o poder ou que adulterem a coisa do jeito como deveria ser. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas justiças, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Com o puro te mostras puro, com o perverso inflexível. Salmo 18, 24 e Salmo 18, 26. Dentro do casamento, a união sexual é natural, saudável e prazerosa, não somente durante um momento, mas durante toda uma vida conjugal. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5:18. Deixar as relações sexuais ilícitas antes e durante o casamento consiste em dar-nos a nós mesmos em obediência a Deus. 1 Samuel 15, 22. A palavra de Deus é clara, quando ela diz que tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Depois, Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 7. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. 2.2. Problemas sexuais no casamento. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Você pode ler também Marcos capítulo 10, do 7 ao 9. Marcos 10, do 7 ao 9. Que é o texto que nós acabamos de ler. E depois 1 Coríntios 7, 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, esse texto de 1 Coríntios 7, 5, uma recomendação de Paulo, né, que aqueles que são casados não fiquem muito tempo sem praticar atividade íntima, as relações sexuais, para que não aconteça que Satanás venha tentá-los por causa da incontinência ou a inconstância, né? Ok, queridos? Quando surgem problemas sexuais, algumas pessoas simplesmente desistem e evitam tentar resolver suas dificuldades. Pode haver medo de discutir a frustração interior ou uma aceitação resignada com a ideia de que as coisas nunca vão melhorar. Alguns se ocupam com outras coisas e perdem sinceramente o interesse pelo sexo. Outros desenvolvem sintomas físicos, como dores de cabeça, de estômago, fadiga, insônia ou perturbação emocional. Tudo isso ocultando o problema sexual e fornecendo uma desculpa para a abstinência. Essas coisas podem tornar difícil a vida do cônjuge que deseja a satisfação sexual. É um grande desafio oferecer ajuda ao casal que enfrenta situação desta natureza. Estar devidamente qualificado é condição necessária para uma abordagem segura por parte de qualquer líder ou discipulador. O comportamento sexual normal é resumido como a intimidade na qual o corpo do marido e da esposa pertencem um ao outro. Os dois não se neguem um ao outro, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por poderem se dominar. Então, é muito perigoso, né, quando um casal mantém uma abstinência sexual, permanece muito tempo sem esta prática, eles estão correndo sério risco, né, de serem tentados e até mesmo cair em tentação por causa da abstinência sexual. Então a recomendação bíblica é que mantenha-se a frequência, a constância. Situações sempre se levantam dentro do casamento, mas o homem e a mulher cristãos devem superá-los, para que a aliança que foi consumada no altar de Deus não se viole ou quebre. Olha só o que diz em 1 Coríntios 7, 27. Estás casado? Não procures separar-te. Problemas mais comuns, né? Alguns problemas comuns são o ciúmes, que está ligado ao receio de perder alguma coisa, Números 5,14. O adultério, que é a relação sexual de pessoa casada com outra que não seja seu cônjuge, Romanos 7,3. E o divórcio, né? A dissolução do casamento, Mateus 19, do 3 ao 9. 2.3. Homossexualismo. Em Levítico 18, 22, a palavra diz: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, pois é abominação. O homossexualismo é a prática de atos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. As Escrituras declaram que o comportamento homossexual é abominável a Deus e mancha a imagem de Deus, que foi feita imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:27.
Sendo assim, ele distorce a intenção do Senhor em fazer do homem e da mulher uma só carne. Também corrompe o nascimento de filhos, podendo acabar com a continuidade das gerações. Atos homossexuais são uma abominação e não podem ser tolerados por um Deus santo. Olha só o que diz em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Algumas pessoas que têm declarado que o homossexualismo tem raízes em uma modificação genética, então algumas pessoas têm declarado isso, né? Mas não há provas substanciais disso. Os cientistas mais bem conceituados no mundo não apoiam tal opinião, por não se encontrarem provas científicas substanciais para tais afirmações. Deus não criaria uma pessoa destinada à condenação, pois este é o fim programado para todo que vive em tais práticas. Salmo 139, João 3,16. Toda ação humana está sujeita à vontade do indivíduo. Gênesis 4, 7, Colossenses 3, 5. Havendo sujeição a Deus, a sua vontade e aos seus planos em obediência à sua palavra, qualquer tipo de comportamento pode ser mudado, reaprendido e reestruturado. O perdão, a graça e a misericórdia estão sempre disponíveis. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Esse texto eu já repeti a terceira vez para ficar bem memorizado entre nós. O ponto onde o aconselhamento começa é a partir das atitudes do próprio líder. Se o discipulador sente repulsa pelos homossexuais, se zomba deles ou os condena, se aceita sem críticas os estereótipos sobre homossexuais típicos, e se não estiver familiarizado com a complexidade do assunto e suas causas, e sua ajuda será então ineficaz. A sua ajuda será então ineficaz. Lembrando, amados, que Jesus ama os pecadores e os que são tentados a pecar. Nós que buscamos seguir os seus passos, devemos fazer o mesmo. Senão, Jesus era amigo de pecadores, diz a palavra de Deus. Então, se não sentirmos uma compaixão íntima pelos homossexuais, manifestos ou com tendências homossexuais, devemos pedir a Deus que nos conceda tal compaixão. Não é fácil ser bem-sucedido neste tipo de aconselhamento, mas é possível conseguir mudanças a partir de um trabalho sério e comprometido durante todo o processo de aconselhamento. E eu incluiria também a palavra discipulado. Então, é possível discipular um homossexual que esteja aberto a mudanças. Sempre lembrando, amados, que Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o vinde a mim, ele é inclusivo. E o vinde a mim inclui a todos, inclusive homossexuais, heterossexuais, bissexuais, transexuais. Todos devem ser aceitos para vir a Jesus, para participar de uma programação religiosa. Agora, a partir do momento que eles estiverem inseridos numa comunidade cristã, é nosso dever, com o tempo e a instrução do Espírito, na direção do Espírito, porque está escrito que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo, então no tempo devido, com a direção e sabedoria do Espírito Santo, é dever do líder, do discipulador, instruir os homossexuais, héteros, bi, trans,
no que diz respeito aos ensinamentos da palavra de Deus dentro desta temática, para que eles saibam, que fique claro que Deus não aprova tais práticas. Finalmente, amados, a nossa conclusão. E eu estou muito feliz porque estamos aí encerrando, né, a 6ª lição. Estamos muito próximos aí de concluir, né, a escola de líderes. Então vamos lá, conclusão. A eficiência nesta primeira instância de vínculo estabelecido entre discipulador e discípulo na célula não está diretamente relacionada com a capacidade infalível do discipulador em atender a todas as solicitações do discípulo, mas com a capacidade daquele de identificar com precisão os desafios e ter a habilidade em amor e zelo de fazer bons encaminhamentos a estes que, de forma mais precisa, poderão dar maiores e melhores contribuições na superação dos problemas. Nunca deixe faltar o amor, o interesse, a intercessão, o companheirismo ao longo do processo, pois ainda que seja você a dar suporte direto em determinada área, o vínculo do discipulado se manterá firme e em ascendência contínua. Amém, queridos? Então, encerramos aqui mais uma lição do módulo 3 da Escola de Líderes e eu quero convidar você para que a gente possa estar nesse momento orando e agradecendo a Deus por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por esse privilégio de poder compartilhar a tua palavra, de poder transmitir ensinamentos que vão ajudar a todos se tornarem líderes de excelência, Pai. Te agradeço pela tua presença, te agradeço pela tua inspiração, por estar sempre conosco, Pai. E em nome de Jesus, completa, Pai, a grande obra que o Senhor começou na vida de cada um dos teus filhos, Pai. A começar em mim, Pai. Continue nos fortalecendo, nos fortificando, nos confirmando e nos aperfeiçoando até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração.